Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês como é que a gente calcula quantos litros ou quantos metros cúbicos tem num cilindro. É muito comum que o profissional da assistência pergunte, né? Eu tenho um paciente grave que está consumindo 10 litros por minuto, preciso levar até a tomografia, fazer o exame e voltar. Essa quantidade de oxigênio é suficiente para esse tempo de ida e volta? E aí, o que você faz? Bom, antes de começar, eu queria mandar aí meus parabéns para todas as mães aí do planeta em geral, né? E para as mães que trabalham na área da saúde em particular. A gente sabe que o Covid é uma doença que agride fortemente a gente, agride rapidamente a gente não pode vacilar. E tem muitas mães hoje aí nos hospitais, nas recepções, na segurança, nas UTIs, nos prontos socorros, né? E cuidando das pessoas, vão voltar para casa preocupadas com transmissão para os familiares. Então, assim, eu queria mandar um super Dia das Mães para essas mulheres maravilhosas. Então, vamos lá. É o seguinte, tem muitos vídeos na internet que falam sobre isso e eu queria aqui aproveitar o momento de falar um pouquinho a diferença de conhecimento e habilidade, né? Muitos desses vídeos ensinam como calcular isso, mas alguns deles têm alguns conceitos que não são verdadeiros, mas são verdadeiros. Então, o que você faz em geral? Você tem o volume interno do cilindro que é marcado no corpo. Aqui eu vou mostrar vários, né? Se vocês prestarem atenção aqui, eu vou mostrar vários volumes, né? 50 litros, 25 litros, 6 litros, 7 litros, enfim. Você tem que aprender a ler no corpo do cilindro o volume interno dele em litro. Então, o que você faz? Você multiplica a pressão dele em atmosferas pelo volume. E aí você vai ter o volume interno. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Um cilindro que tenha 50 litros de volume interno e a pressão dele seja 200 atmosferas, vai ser o quê? 200 vezes 50 vai dar 10 mil. 10 mil dividido por 1000, eu vou ter 10 metros cúbicos. Né? 1000 litros é 1 metro cúbico, então 10 mil litros são 10 metros cúbicos. E agora eu vou mostrar para vocês as continhas aqui, como é que se faz isso aí, o significado das unidades de medida, para vocês perceberem, quando vocês olharem um vídeo, vocês entenderem qual que é a diferença do que eu estou falando, do que nós, profissionais da área de engenharia clínica, devemos saber para explicar para as pessoas, né? E entender essa diferença que está no conhecimento e não na habilidade. A forma como o pessoal faz e explica é uma forma certa, mas é errada, depende do jeito que você olha. Então eu vou fazer agora aqui umas continhas, tá? Vou pegar aqui esse cilindro aqui de 50 litros e vou fazer essa continha, vou explicar para vocês a questão da unidade de medida, onde que está o detalhe, onde que está o conhecimento, né, propriamente dito. Então é importante lembrar também, eu queria mostrar aqui, esse é um tipo de válvula reguladora de pressão que vai no cilindro. Normalmente ela está calibrada para entregar aqui na ponta 3,5 atmosferas. Esse aqui está em kgf por centímetro quadrado e está em quilopascal também. Então, normalmente a gente vai, o que se ensina, né, é multiplicar aqui a pressão, 200 kgf por centímetro quadrado, está errado, mas eu vou multiplicar pelo volume. Então, 200 pelo volume dá os 10 mil, dividido por 1000 dá 10 metros cúbicos. Só que, quando ele chegar na pressão de 3,5 atmosferas, ele vai parar de fornecer o gás. Então, se eu tenho uma reguladora dessa, que tem esse ajuste aqui de pressão, eu poderia consumir o restante ainda, que é 3,5 atmosferas, vezes o volume de 50 litros, que vai dar uns 175 litros mais ou menos residual que eu teria ainda capacidade de consumir. Então, esses tipos de recursos, eles podem fazer diferença aí na forma, no corre mesmo, naquele momento que está acabando, e eu sabendo manusear isso, eu consigo ter um ganho ali de alguns minutos que podem ser importantes, ok? Então, vamos agora ver as continhas e entender o detalhe da operação. Naquele exemplo que eu comentei com vocês, a pressão do cilindro, né, a pressão interna do cilindro era 200 atmosferas, ok? O volume interno, 50 litros. Então, isso vai me dar 10 mil. 10 mil. 10 mil o quê? Aqui que entra o detalhe. Então, vamos lá. Vamos fazer uma análise dimensional desse grupo aqui, né? O que esse grupo vai me dar de unidade de medida, e aí eu vou interpretar essa unidade de medida. Então, eu tenho aqui
o N, esse Nzinho aqui, eu tenho ele aqui, unidade de medida mol, vezes a unidade de medida da constante universal de gases, que é o quê? Atmosfera vezes litro dividido por mol Kelvin. Lembrando que a temperatura a gente mede em Kelvin vezes a temperatura em Kelvin. Então, o que vai me sobrar de unidade de medida? Mol dividido por mol dá 1. Kelvin dividido por Kelvin dá 1. Então, o resultado que eu vou ter é o quê? 10.000 litros vezes ATM. Então, o que significa isso aí? Significa que aquela quantidade de gás que está dentro de um cilindro de 50 litros, sob uma pressão de 200 atmosferas, se eu expandir esse gás até a pressão atmosférica, ele vai ocupar um volume de 10.000 litros. Então, a gente lê 10.000 litros à pressão atmosférica, na pressão atmosférica. Se eu quiser passar para metro cúbico, é só dividir por 1.000, porque 1.000 litros tem 1 metro cúbico. Então, eu vou dizer o seguinte, que 200 kgf por centímetro, 200 atmosferas pressionando o oxigênio no cilindro de 50 litros equivale a 10.000 litros já expandidos na pressão atmosférica. Daí a importância daquela continha do residual, para a gente calcular o residual, que dá mais ou menos uns 175 litros. O que tem de errado nessa conversa? Não tem muita coisa errada, mas tem algumas coisas erradas. Por quê? Porque as pessoas utilizam 200 bar, 200 kgf por centímetro quadrado. No final das contas, dá no mesmo, vai dar os 10.000. Só que quando a gente faz a análise dimensional, a gente vê que aqui, né, aqui é que está o erro. Então, por exemplo, qual que seria a ordem de grandeza do erro? Eu peguei aqui uma relação para vocês entenderem, aqui, ó, 1 bar, na verdade, ele é 0,9869 ATM. E 1 kgf por centímetro quadrado vai ser 0,97 ATM. Então, assim, a rigor, né, são números muito próximos de 1, né? A relação não é 1 para 1. 1 kgf por centímetro quadrado é igual a 1 ATM. 1 bar é igual a 1 ATM. Existe uma pequena diferença entre os dois que, na prática, né, da habilidade, você faz ali 200 bar, 200 kgf vezes 50, dá na mesma. Mas no rigor mesmo, da análise dimensional, da grandeza aí que está sendo medida, né, tem o detalhe. E a gente que é da área de engenharia clínica precisa de valorizar esse tipo de coisa, que é o conhecimento que vai sustentar o fortalecimento das nossas habilidades aí no nosso dia a dia. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar. É uma coisa muito sutil, no final das contas dá na mesma, dependendo do volume que você está calculando, dependendo da sua responsabilidade, dependendo se você está fazendo um laudo, está fazendo um relatório, está fazendo um documento oficial, aí você não pode errar nesses detalhes, né? Porque isso aí acaba ficando errado. Mas, de uma maneira geral, é isso que a gente faz. Produto PV, equação universal dos gases, lembrar das unidades de medidas, aí vocês vão entender, vão fazer a coisa certa, vão ensinar da maneira correta. Aí a gente vai ter as duas coisas, conhecimento apoiando a habilidade na hora de usar o gás. Então, se você gostou desse vídeo, encaminha para aquele profissional da assistência que você mantém um relacionamento, seja um médico, um enfermeiro, um técnico, um biomédico, um técnico de radiologia, um tecnólogo em radiologia, todos, um auxiliar de enfermagem, um atendente de enfermagem, principalmente as nossas equipes de manutenção, né, nossos artífices, que formam a base dessa cadeia que produz esse tipo de apoio para os hospitais estarem operando 24 horas por dia. E aproveitar e mandar um salve para eles, e super especial para aqueles que estão hoje, agora, de plantão, nos hospitais do Brasil e do mundo, no Dia das Mães, dando suporte para aquelas mães que estão lá na linha de frente, são médicos, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, todos eles hoje nessa luta contra o Covid, exercendo de maneira plena a sua função. Então é isso aí, se inscreva no canal,
E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!